Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos! Muito bom dia, muita paz, saúde e prosperidade para você que já começa o dia nos ouvindo aqui pelo rádio. Aquele abraço e, é claro, a você também que vai ouvir a gente em outro horário no canal do YouTube, nas plataformas digitais. O importante é que você está com a gente. E eu sempre tenho dito uma frase: juntos com Jesus somos mais fortes e muito mais do que vencedores. E eu profetizo na tua vida hoje, um milagre está chegando para você. Creia. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Palavras de Jesus, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que é o nosso médico, que é o nosso advogado, que é o nosso tudo, que é o nosso provedor. É Ele, Jesus de Nazaré, aquele que multiplicou 5 pães e 2 peixes, aquele que fez aparecer dinheiro na boca de um peixe, aquele que disse para Pedro: volta a pescar. E nós estamos falando sobre isso, justamente a importância da obediência às instruções de Deus. E já entrando no assunto, quero informar a você, meu amado, que tem algo importante para te dizer. Eu separei aqui o texto que a gente está analisando essa semana, Lucas capítulo 5, do 1 ao 11. Eu quero destacar aqui o verso 5. Lucas 5, verso 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos ou pescamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Estava dizendo: Senhor, mas sobre a tua palavra eu vou obedecer. É o que a gente está falando a semana toda, a obediência. Quando a gente obedece, somos abençoados. Quando nós obedecemos a Deus, outras pessoas serão abençoadas. E quando obedecemos a Deus, nunca vamos ficar desapontados, jamais. E por causa dessa sua experiência em pesca, no caso aqui de Pedro, sem dúvida alguma, presumiu que as instruções de Jesus seriam a mesma coisa que perder tempo esperando não ver nada acontecer. Contudo, quando concordou com aquele simples pedido, Pedro foi dominado pelo assombro que o Senhor proporcionara a ele. Amados, preste atenção. Nós, como Pedro, devemos reconhecer que obedecer a Deus é sempre a mais sábia das atitudes. Jesus, ele transformou um barco vazio num barco bem cheio. Ele também pôde tomar o nosso vazio, seja ele relacionado a finanças, relacionamentos ou até a carreira profissional, e mudá-lo para algo esplêndido e próspero. Talvez você esteja até hesitando em obedecer, porque tem medo das consequências. Quero lembrar você de algo: o mesmo Deus, soberano e onipotente, que mantém seu coração batendo e os seus planetas girando em suas órbitas, é mais, muito mais do que capaz de lidar com as circunstâncias de sua obediência. Não estou aqui falando para vocês ou dizendo que obedecer necessariamente levará ao resultado exato, de que você deseja. Na verdade, é possível que uma provação demorada sobrevenha antes de uma bênção. Sabe quando você fala assim: meu Deus do céu, estou orando, estou seguindo o que o pastor está ensinando, está na Bíblia, mas parece que agora que eu estou orando, parece que levantou um problema maior? Pois é porque na realidade o nosso adversário espiritual, ele não quer que você aprenda isso que eu estou te ensinando, entendeu? Então é muito importante você ter essa perspectiva, que o inimigo, ele não quer, mas Deus quer. Então a nossa parte é obedecer. A nossa parte é obedecer e ponto final. Obedecer, não digo cegamente, não estou falando de obediência a algo que não é bíblico, estou falando da palavra de Deus.
de uma orientação de Deus. Então é muito importante isso aqui. Então é claro que existe batalha, existe desafio, mas se você obedeceu, a bênção vai vir, a coisa vai fluir, a coisa vai acontecer. Agora, preste atenção nisso aqui. Mesmo quando nossas expectativas não estiverem alinhadas com os propósitos de Deus, isto de modo algum significa que os desígnios do Pai, no caso aqui Deus, vai nos desapontar. Pelo contrário, o que quer que Ele escolha para abençoar nossa obediência, no final se mostrará muito mais satisfatório. Que Deus ele vai entregar realmente a bênção que você precisa do jeito dele, melhor do que você estava pedindo, meu amado e minha amada, quando você obedece à instrução de Deus. Então tem algo mais a dizer também dentro desse ensinamento, que quando nós obedecemos, essa nossa obediência permite que Deus demonstre seu poder em nossa vida. Imagine Pedro. Se você está analisando, se você está me ouvindo hoje pela primeira vez, nós estamos na realidade numa série de mensagens e essa semana estamos falando sobre obediência baseado em Lucas capítulo 5, do 1 ao 11. Aí depois você lê na sua Bíblia aí para você entender todo esse ensinamento aqui. Se Pedro tivesse dito não a Jesus, teria deixado de ver uma impressionante demonstração do poder divino que fez sua fé aumentar exponencialmente, queridos, e marcou o início dos 3 anos mais emocionantes que se possa imaginar. Claro, ao andar com o Senhor Jesus Cristo todos os dias, o discípulo testemunhou milagres maiores do que o dos 2 barcos cheios de peixe. Um cego passou a ver. O falecido Lázaro foi trazido de volta à vida. Ao chamado de Jesus, o próprio Pedro saiu de um barco e foi para a água, porém andando sobre ela. Você veja bem, por que você acha que Pedro teve coragem para sair do barco e andar sobre as águas em direção a Cristo? A razão é que o discípulo começou dizendo sim a um pequeno pedido do mestre. E depois, a cada vez que o Senhor Jesus recompensava a obediência de Pedro, a fé do apóstolo crescia, desenvolvia, ao ponto de que ele crer que seu mestre não apenas controlava os peixes, mas também tinha absoluta autoridade e controle sobre as águas. É isso que dá, meu amado. Andar com Jesus, acontece essas coisas boas. Tem luta, tem batalha? Tem. Mas tem provisão, tem suprimento, tem o sobrenatural de Deus se manifestando. Então caminhe com Jesus. Caminhe, ande, não tenha medo. Jesus te leva para caminhos seguros. Inclusive nós chamamos Jesus de pastor. Jesus diz: eu sou o bom pastor. E o que é a função desse pastor? É guiar as ovelhas, orientar as ovelhas, dar direção. E Jesus é o nosso pastor. E é nele, e é dele que eu estou falando para você. Entendeu? Então a obediência é sensacional, vale a pena, muito, muito, com certeza. Agora, tem mais um dado importante. Obedecer a Deus vai resultar também, você vai ter um conhecimento mais profundo. É assim que a gente desenvolve a fé. Eu fui professor na área de teologia, em uma das matérias, o nome da matéria é Vivência Cristã. É muito legal, porque justamente ali é a vivência cristã, o crescimento de um cristão. O crescimento é diário, não existe um crescimento de um dia para o outro. Você cresce, você desenvolve. Eu quero usar agora, vamos ver se combina essa colocação agora, veio agora na minha cabeça para falar o seguinte: se você faz regularmente exercícios físicos, isso é saudável para os seus músculos, para a sua saúde física. Então você faz cada dia um pouco. Você não faz um dia só um monte de exercício físico e passa mais um mês sem fazer. Então é melhor cada dia faz um pouquinho, né, ter uma rotina disso, né? E você vai se fortalecendo a sua vida física, muscular e física, vamos assim dizer. Mas voltando à minha área espiritual, a fé é a mesma coisa, é como um músculo. Cada dia você é um passo aqui, é outro passo ali de fé, né? Então o apóstolo, aqui no caso Pedro como pescador, ele caminhou com Jesus e a fé deste homem foi crescendo gradativamente, porque ele caminhou com Jesus e outras coisas maiores começaram a acontecer na vida de Pedro e através de Pedro. Por quê? Porque ele disse sim ao chamado de Jesus. Quero abrir um parênteses aqui e perguntar para você que está me ouvindo, e sim, você, claro,
está me ouvindo? Será que na tua vida tem um sim que você tem que dizer para Deus, mas você ainda não disse ainda? Você está só esperando? Quem sabe você nos descobriu recentemente que esse ensinamento está te chamando a tua atenção, você se interessou por me ouvir durante essa semana, isso já é um bom sinal. E quem sabe eu estou falando como um profeta de Deus, como um servo do Senhor, para dizer o seguinte: quem sabe está faltando um sim. Eu não sei qual é esse sim que está faltando para você, mas quem sabe é justamente esse sim que você pode dizer hoje para Jesus, e ele vai começar uma mudança na tua vida, porque obedecer a Deus sempre vai resultar num conhecimento mais profundo. Então dê o primeiro passo. Então, voltando à história de Pedro, o pescador, antes desse incidente, Pedro poderia ter sabido que Jesus era carpinteiro. Ele com certeza o conhecia como rabino e tinha ouvido ali as verdades profundas que Jesus ensinava às multidões. Todavia, obedecer ao pedido de Cristo preparou o terreno para que Pedro pudesse então receber uma nova visão para um futuro. Abrir a mente, como a gente diz na linguagem simples, abrir a mente, sabe? Antigamente o pessoal falava assim, caiu a ficha, né? Então, entendeu? Então, amados, a santidade e a soberania de Jesus sobre a natureza ficaram claramente evidentes naquela pesca maravilhosa. Em contrapartida, o pescador provavelmente reconheceu seu próprio pecado. Quando obedecemos a Deus, descobriremos que alguma coisa acontece em nosso coração. Então, obedecer é a palavra. Que Deus te fortaleça. Amanhã eu volto com mais um episódio obedecendo a voz de Deus, dizendo sim para Deus. E antes de eu orar, eu quero dizer o seguinte: quem sabe o sim que você está precisando dizer é sim, Jesus, eu quero caminhar contigo. Quem sabe é o sim para você se tornar uma pessoa salva, perdoada pelo Senhor Jesus. Porque Jesus, quando ele foi crucificado na cruz, todo até aquele sacrifício, aquele sofrimento terrível que ele passou até morrer numa cruz, foi justamente pelos meus pecados, pecados aqui desse homem que está falando, o Edson, e os seus pecados de você, ou de vocês que estão me ouvindo. Exatamente, o pecado da humanidade. Quem sabe você ainda não falou sim, Jesus, eu te recebo como meu Salvador, como meu Senhor, como meu Deus, entra na minha vida, Jesus. Quem sabe está faltando esse sim, então eu te chamo, fale esse sim hoje. A salvação, ela é individual, a decisão é sua. Eu decidi por Jesus bem jovem, entendeu? Eu decidi entre 14 e 16 anos de idade, eu decidi por Jesus e graças a Deus, pela sua graça e misericórdia, nunca se afastei da fé. Por quê? Esse é o caminho e só tem esse. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe. Diga sim para Jesus. Senhor amado e querido, obrigado por esta palavra, por essa pérola de sabedoria que vem fortalecer a nossa fé e vem nos encorajar a continuarmos sermos obedientes nessa jornada da fé ao Senhor Jesus. Senhor, perdoa os pecados dessa pessoa que está dizendo hoje, sim, ela quer o Senhor Jesus. Ela quer o Senhor como Salvador, Senhor, como Deus da sua vida. Abençoa, Pai, entra nessa vida e nessa casa e transforma essa pessoa. Como disse o apóstolo Paulo, aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Que assim seja o dia de salvação, o dia da mudança de vida, a partir do sim desta pessoa. Abençoa o trabalhador, a trabalhadora, o empresário, o empreendedor, o profissional liberal. Abençoa, Senhor, a área econômica, a parte financeira dessa pessoa. Que os endividados consigo ainda este ano sair dessas dívidas, negociar dívidas, que o milagre financeiro aconteça, o milagre na área em que essa pessoa está precisando de um socorro, Pai, que aconteça no dia de hoje através do poder da fé e da oração, da intercessão que estamos fazendo agora. Abençoa a família querida, a cidade de Curitiba, abençoa o litoral do Paraná, Guaratuba e toda a região e toda a nação brasileira, e onde chegar essa mensagem de fé, chegue ali a bênção e a paz de Cristo nos corações do povo, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.